Bigode, só uma coisa que me gostei ontem, o Vasco venceu, era o importante, só uma coisa me incomodou um pouquinho, que foram as vaias do intervalo. Acho que o torcedor do Vasco tá machucado, tá ferido por conta da eliminação, mas eu acho que podia ter esperado um pouco mais. Até porque o torcedor do Vasco sempre fala, o Vasco é o time que apoia até o final, Vasco e o Corinthians, tem um monte de torcida de teatro, não sei o quê. No intervalo não precisava ter vaiado. Mas venceu 3 pontos e era isso que importava, né? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde para você, GV, Fernandão, a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu entendo, por um lado, as críticas e as vaias, porque o primeiro tempo foi de fato muito ruim. Mas é sempre melhor você esperar até o fim do jogo, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas o torcedor, ele é passional e o torcedor está sempre certo. A gente não pode ir contra o torcedor porque é coração, é emoção. Mas o primeiro tempo realmente foi bem complicado. O Vasco não conseguiu criar tantas oportunidades. Na melhor, praticamente foi com o Verratti, que ele foi travado. No segundo tempo, não. No segundo tempo, a postura do Vasco dentro do campo foi outra. Com pouco tempo de jogo, o Vasco já tinha criado uma oportunidade. E aí, pouco depois, conseguiu fazer o gol. E aí, depois, tem uma questão de... Eu acho que é natural, porque também tem do outro lado, tem uma equipe que quer ganhar, que precisava ganhar. E aí, o Cuiabá começou a ter um pouquinho mais a bola, começou a jogar um pouco mais no campo do Vasco. Mas eu acho que a gente chegou num momento da temporada, e aí o Vasco completando 30 jogos, com 40 pontos, em que o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. E o importante nesse momento é vencer. É claro que todo mundo quer jogar bem. Eu acho que, por exemplo, ontem o Paiva poderia ter colocado o Payet antes no jogo. Eu acho que não dá para o Payet ser a terceira opção dentro de uma partida, sendo que ele mexeu praticamente 2 vezes no meio campo e não colocou o Payet. Entendo que o Jair estava voltando, que tem que dar minuto, mas eu acho que, embora o Payet possa não estar na sua versão prime, ele é muito importante. Ele consegue segurar a bola, ele consegue editar o ritmo do jogo. E eu gostaria de vê-lo um pouquinho mais. Por mais que possa ser mais 10 minutos, 20 minutos. Eu acho que pode ser o suficiente para ele fazer a diferença. E agora, em termos de tabela, o Vasco fica numa posição muito boa. E a gente fala muito, né, GV, sobre a questão de rebaixamento, da nota de corte ali, da pontuação de corte. Eu não acredito que esse ano essa pontuação de corte vai ser 45. Eu acho que está mais para 43, talvez um 44, mas se eu tivesse que chutar hoje, eu chutaria 43. Então, restam 3 pontos, o Vasco ainda tem 8 jogos para fazer, grande parte deles dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Januário, onde o Vasco só perdeu um jogo em 2024. Isso é muito interessante a gente falar. O Vasco só foi derrotado uma vez dentro de São Januário. Então eu acho que é o momento de você passar a olhar para cima, olhar para frente, porque muito provavelmente o G6 vai virar G8. E aí a gente já começa a ter uma conversa de Libertadores, de pré-Libertadores que seja, mas uma conversa já de gente grande. Muito bem, Fernandão. Dá para ficar tranquilo então agora, a partir de agora, e começar a focar exclusivamente, pode ser Sul-Americana, mas eu acho que pro Vasco e Libertadores era melhor até para dar um gás, né? Porque Libertadores o patrocinador olha diferente, um possível patrocinador chega com um pouquinho mais de grana. O time que você monta para uma pré-Libertadores ou para uma eventual Libertadores é um time mais forte do que só pro estadual. Não é isso, Nando? E ó, desculpa, Nandão, só uma coisa, um adendo. O Vasco não participa da Libertadores desde 2018. Isso. Caramba. Isso. Boa tarde pra galera, GV, Flavinho. GV, é importante pra caramba pensar dessa forma, até para um possível comprador da SAF do Vasco. Porque você você vende uma coisa que vai ter, já está em um lucro certo, porque tem um dinheiro já para você se classificar para a Libertadores, e é importante pra caramba o Vasco agregar essa parte financeira, que a gente já ouviu falar algumas vezes, sabe da dificuldade do Pedrinho para conseguir um comprador para a SAF, não é um movimento simples de se fazer. E além de uma coisa, o próximo adversário do Vasco é o Bahia, que é um confronto direto pelo futuro G7 ou G8, G6 ou G8. É legal a gente pensar dessa forma, é legal o Vasco pensar dessa forma para vislumbrar coisas grandes. E se não der certo a Libertadores, a Sul-Americana já está garantida. Falando do jogo de ontem, GV... Você gostou do jogo, Nando? Não gostei, não. Desde o Atlético, tecnicamente, o Vasco tem deixado muito a desejar com relação ao jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, mas a gente entendia que tinha um fator emocional, a chuva também atrapalhou bastante. Só que no jogo de ontem, a gente entendia que podia ter um resquício, né, dessa parte mental ainda, e a gente percebeu o Vasco um pouco ainda receoso, sem tanta confiança no primeiro tempo. E esse negócio de colocar o Puma junto com o PH ali pela direita, o Puma é um grande jogador, mas a gente sabe que não é a posição de origem dele, ele é um lateral excelente, consegue finalizar bem de perna esquerda também, cruza muito bem.
como o PH, só que você deixa o Vasco sem muitas opções, né? O Puma é o cara que vai jogar pelo lado e ponto, né? Vai finalizar, vai ajudar na recomposição. Quando você tem um atacante ali, o próprio Maxime Domingues, né? Que é um meia de origem, é um cara que é bem leve, não sei como é que ele está em relação à adaptação ao futebol brasileiro, à adaptação ao país, que a gente sabe que é diferente, as coisas para você se acostumar demoram um pouquinho, mas é um cara que quando entra parece ser um jogador leve, um jogador inteligente, que quer a bola, que tem a intenção de se entregar ao jogo, enfim. E eu gostaria de ver o Coutinho com mais alguém, GV, com um cara que consiga ter uma relação com ele ali, consiga associar passes rápidos, aproximação, infiltração. Então, fica aí a reflexão com relação ao Vasco ser um pouquinho mais criativo, não só um jogo de força e reação física com relação às transições.